Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Carla, a gente está aqui de novo para falar sobre artigos científicos, sobre a produção do conhecimento e esclarecer as dúvidas de vocês. E hoje esse é um vídeo que me veio da Leandra Sicarelli e ele me chocou muito, que foi a dificuldade da Leandra desenvolver o artigo científico. Ela falou que ela consegue, assim, ela entende o que a gente fala, ela entende as normas que o professor fala, mas na hora de fazer é muito complicado, ela acaba se enrolando. Então vamos lá, Leandra. A primeira coisa que eu tenho para falar para você é não desista. Se você olhar o meu currículo hoje, entre artigos que eu escrevi sozinha, escrevi em parcerias com alguns colegas, com graduandos, com o pessoal que chega até a revista, eu já estou com quase 60 artigos. No início de maio de 2019, eu tenho o objetivo de ultrapassar os 100 artigos aí o ano que vem. Hoje eu tenho o título de doutorado, tenho 2 mestrados, estou ingressando no 2º doutorado. Só que ao contrário do que pode parecer, a minha vida não foi fácil, minha vida acadêmica não foi fácil. Muito cedo eu descobri o conhecimento, ele parecia estar muito restrito a classes sociais mais altas e eu pertencia a uma classe social muito baixa. Então o conhecimento para mim, na questão do meu meio, da onde eu convivia, da dificuldade de conseguir o conhecimento, realmente eu acredito que é como a maioria dos brasileiros, foi muito difícil. Porém, eu recebi uma palestra uma vez do neurocientista, e eu acredito que é por isso que eu gosto tanto de estudar o desenvolvimento humano, que ele falou que todos nós temos a mesma quantidade de neurônios. Ou seja, a sua capacidade de pensamento, a minha, a desses grandes escritores, dos grandes escritores que a gente estudou, de todas as áreas, do engenheiro, do químico, campeão de física, do vencedor do prêmio Nobel, do cara que está lá na frente de uma plateia, a nossa capacidade de neurônio, a nossa capacidade de aprender é a mesma, a nossa estrutura cerebral é a mesma. A nossa compreensão, a nossa capacidade de compreender é a mesma. E aí eu comecei a me perguntar, puxa, mas se é a mesma, por que a minha era tão distante desse pessoal? Por que eu não aprendi? E aí eu comecei a ver que essas pessoas que já nascem com privilégios diferenciados da maioria de nós, elas nascem tendo um ambiente favorável à leitura, ela nasce com assim, pais, mães, avós, tios, todo mundo que está ao seu redor está impulsionando o indivíduo ao desenvolvimento, a capacidade de reflexão, os conteúdos, a forma que é passado essa grade curricular é muito diferente. Então, mas eu vou te confessar que no momento que eu percebi, que eu fiquei sabendo, eu tinha 13 anos, que a minha capacidade era a mesma, do Foucault, do Freud, do Jung, que a minha capacidade cerebral é a mesma, eu sabia que ia ter uma luta, mas eu precisava encarar isso de frente. E o que eu fiz? Eu comecei a ler tudo, eu comecei a querer saber tudo, eu comecei a procurar tudo, e isso me trouxe essa capacidade interdisciplinar. E no começo eu não sabia falar também. Se vocês olharem os meus vídeos de antigamente, quando eu me propus a trabalhar nesse projeto de que o conhecimento científico, de que o conhecimento generalizado, ele deve estar ao alcance de todos, e que a grande massa do Brasil eram pessoas como eu, não pessoas que já nascem, que estão lá, são acadêmicos de sempre, ou que têm uma outra oportunidade, porque as pessoas que têm um pouquinho mais de estrutura, elas pensam em que elas vão fazer faculdade, vão para uma faculdade federal e geralmente não precisam trabalhar. Pessoas normais como eu precisavam se preocupar com me sustentar e alcançar esse degrau que eu estava tão distante. São as pessoas normais, é isso que o Brasil é feito assim. Então, eu comecei a ir atrás, e quando eu comecei a ler. Eu não nasci escrevendo, eu não nasci com título de doutorado, eu não nasci conhecendo o que eu conheço hoje, e cada dia que passa, cada contato que eu tenho com as pessoas, cada livro novo que eu leio, eu aprendo mais. E isso é muito fantástico, porque
pude passar de uma escala de não conhecer, de ser inferior, no sentido de intelectualmente achar que eu não era capaz, para uma outra escala de tipo, puxa, eu posso, tipo, puxa, eu estou acompanhando, nossa, já passei alguns. Isso foi uma construção. Então, Leandra, é difícil para a gente que não tem essa oportunidade de nascer já sendo treinado, porque a escrita ela é uma forma de treinamento. A capacidade de reflexão, de provocação, ela também é uma forma de treinamento. Eu estar aqui hoje falando para vocês, procurando esse conhecimento científico de maneira aberta, acessível a todos, também é uma forma de treinamento e é uma forma difícil. Eu já escutei de professores da USP falando que o conhecimento científico de artigos deve ser restrito à pós-graduação. A gente está falando que no máximo 5% da população tem hoje mestrado e doutorado. Então você está falando que o conhecimento científico é só para essa parte, é só para essa população? Não, o conhecimento ele tem que ser aberto, ele tem que ser para todo mundo, para pessoas como eu, para pessoas como você. Então o primeiro passo, Leandra, é não desista, nunca em nada da sua vida. Se você quer escrever um artigo científico, você tem coisa para contribuir, todos nós temos coisas para contribuir, todos nós temos pontos de vista diferentes que são construídos de acordo com a nossa vivência, de acordo com o que a gente tem de participação do meio, de como a gente vê o mundo diferente. Cada indivíduo vê o mundo de uma maneira diferente, por mais que existam estudos estatísticos que colocam ali a mediana, mas todo indivíduo vê o mundo de maneira diferente. E se você tem essa vontade de contribuir para a sociedade, é o primeiro passo. Eu estou aqui me oferecendo para contribuir com conhecimento e você está assistindo, é o primeiro passo. Existem milhões de pessoas que não se predispõem a assistir um vídeo como esse, porque vídeo de metodologia, de produção científica, não é todo mundo que está afim também. É uma contrapartida. Se por um lado a gente tem a dificuldade desse acesso, que a gente tem que correr atrás muito e ler muito, por outro lado a gente tem aqueles que têm oportunidade e não estão nem aí, não querem contribuir, querem pensar em outras coisas. Então, pessoas como a gente tem que construir esse conhecimento. Segundo passo, ler. Você tem que ler muito, você tem que ler tudo, você tem que entender, tem que fazer exercício de construir novas sinapses, que são aqueles impulsos ali no seu cérebro que vão te trazer novas compreensões, construir novas sinapses. Como que pessoas comuns, como eu, como você fazem? Leem. Lê tudo, lê livro de psicologia, de motivação, da sua área de atuação, de liderança, lê os clássicos que você vai aprender bastante. Às vezes as pessoas falam, mas é uma leitura meio cansada, então lê quem lê os clássicos, vê como eles interpretam, às vezes fica mais suave. Ler é fundamental. Quando você lê, eu acredito que você já está nessa etapa de ler, porque você está pensando em produzir, você já está começando a construir conteúdo. Qual é o próximo passo para começar a escrever? Resenha. Treine fazer resenha. Lembra, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre resenha. Então você vai lá no Word e coloca o autor, quem que é o autor, coloca as informações do livro dele ou do artigo e vá fazendo um resumo mais tentando trazer reflexões para esse resumo. O que que diz esse artigo? O que ele fala? Então, são as primeiras coisas que você pode contribuir. E eu vou te falar mais uma coisa, Leandra. Nessas resenhas, se você pega um livro e faz a resenha desse livro, você já pode começar a publicar. Então, para você ver como é fantástico. Por quê? Porque, de repente, aquele livro que você leu, com aquele ponto de vista que você tem, eu tenho pessoas do ensino médio, eu tenho pessoas que estão entrando na faculdade agora que precisam começar a construir essa rede de conhecimento, começar a criar sinapses que são a maioria dos brasileiros. Eu tive a oportunidade de fazer trabalho missionário uma época da minha vida e assim, a realidade de São Paulo, a realidade para quem está nessas grandes faculdades não é a realidade da maioria do Brasil. A gente está falando de uma grande maioria, 95%. São pessoas que precisam conhecer, são pessoas que precisam criar novas percepções,
construir novas sinapses, para ter capacidade de refletir. Fica difícil você conversar com uma pessoa que não tem capacidade de refletir. E como que faz isso? Lendo. Como que treina? Escrevendo. Comece com resenha. Não vá para o artigo final, uma tese, uma dissertação. Comece com uma resenha. Comece com uma resenha de um livro que pode contribuir para as outras pessoas. E assim a gente vai fazendo uma rede, Leandra, de pessoas que não desistem, de brasileiros fortes, brasileiros e brasileiras que entendem que é necessário mexer na educação. Isso é um problema que, se a gente for falar um vídeo sobre isso, eu acredito que dá mais de 3.000 vídeos sobre essa construção da educação do Brasil. E esse problema que nós temos de ser tão difícil para a gente o acesso na questão de capacidade mesmo de reflexão e de absorver tudo isso. Mas eu vou te falar o que falaram e que mudou a minha vida. Todos nós temos as mesmas quantidades de neurônios, a mesma capacidade de construir sinapses, seja o mais brilhante autor ou pesquisador ou inventor da época contemporânea quanto passada, a gente tem a mesma capacidade. O que falta para a gente é não desistir e correr atrás desse tempo que ficou perdido. Tá certo? Eu espero ter ajudado, Leandra, não só você, mas todas as pessoas, todos os brasileiros que também têm a mesma dificuldade, assim como eu, que não tiveram essa oportunidade de ter essa educação diferenciada, essa educação que traz para a gente maior capacidade de reflexão, mas a gente conhecendo, a gente entendendo que a gente tem capacidade de correr atrás. Hoje eu digo isso com alto e bom tom, vale a pena. É cansativo? É cansativo, mas o esforço vale a pena. Você dá um salto como ser humano no sentido global da sua vida e ainda contribui com a sociedade, tanto para o meio que você vive, quanto para gerações futuras. Tá ok, Leandra? Então eu espero ter ajudado de coração para vocês. Até a próxima!